Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um Pega a Lição. Estamos no nosso 5º episódio desta temporada essa que é a penúltima do ano e que estamos aqui estudando essa lição maravilhosa, a lição Parábolas. Como você sabe, em todos os episódios eu tenho times extraordinários. Hoje eu estou aqui com essa dupla que está chegando aqui ao 3º episódio com a gente já. Pastor Danilo Terrão, que tem sido meu co-host, tem estado comigo em todos os episódios, não é isso, pastorzão? É uma alegria estar com você aqui mais uma vez com Bruno Melquiades. Bruno Melquiades, nosso coordenador de jovens que está aqui conosco. Tudo bem, Brunão? Tudo bem, é um prazer novamente voltar aqui com esse time de peso e com certeza vai ser uma lição extraordinária como tem sido. Que time bênção. de peso, 100 quilos aqui, 95 Peso ali. espiritual, né? Peso espiritual, pronto. Só quero ressaltar que eu perdi peso depois do acidente, tá? Brincadeiras à parte, meninos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e obrigado você de casa que está aí com a gente para assistir mais um Pega a Lição. Sei que você veio aqui para estudar a lição, estou dando uma olhadinha, abrindo aqui no meu celular, só para dar uma olhada nas nossas redes sociais. Se você ainda não está seguindo a gente nas redes, coloca aí no seu Instagram, @jovensapac.com ou @.com, que isso, falei do site já, calma, vai devagar, gente. No Instagram, @jovensapac, tá bom? Se você quer curtir lá os cortes do nosso podcast aqui, vai lá em @GabrielGManuel. Mas se o seu interesse é pelos materiais dos Jovens da PAC, www.jovensapac.com, tá bom? Vai sair aqui na telinha, eu sempre gosto de falar isso, né? Vai sair aqui, o Matheus vai colocar pra gente aqui embaixo e você vai poder seguir a gente nas redes, tá bom? Você veio até aqui para estudar a lição e hoje, sem mais delongas, vou pedir ao Bruno para iniciar orando pra gente. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, obrigado pelo seu amor infinito. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar, aprender um pouco mais sobre a sua palavra, Pai. Amém. Pedimos nesse momento que o Senhor nos use, que nós possamos ser instrumento em tuas mãos nesse momento, ó Pai. Em teu nome oramos. Amém. Amém. Obrigado, Brunão. Meninos, persistentes na oração. A lição de hoje começa com uma história muito bem interessante aqui, né? Do nosso amigo que estava lá na Noruega. E para quem não sabe, a Noruega é um país extremamente frio, gelado a Noruega. E com os seus invernos muito gelados, ele conta que o filhinho, um dia, brincando ao ar livre, como todos gostariam de brincar, perdeu seu caminhãozinho. E de repente começou a desespero, procurando o caminhão, e os pais procuravam o caminhão e não achavam. E de repente virou a noite e o filho começou a orar, o pai ensinou que ele poderia orar e pedir a Deus para ter ali o caminhãozinho de volta. Então ele orou durante aquela noite pelo caminhão e no outro dia pela manhã ele acordou bem cedo e se lembrou de onde estava o caminhãozinho. Entrou no celeiro correndo e saiu de lá correndo com o seu caminhãozinho. E ele entendeu que Deus havia respondido à oração dele. Muito bem, quando a gente fala de oração, essa história ilustra aí uma resposta rápida à oração, né? E se nós ficássemos só com essa história, todo mundo de casa iria pensar o seguinte: orei, imediatamente recebi. Só que a parábola que a gente vai estudar hoje não fala muito isso, né, não, rapaziada? O que vocês acham aí? É uma história diferente. Aliás, a gente tem que entender que Deus responde cada oração de forma diferente. Cada pessoa tem uma resposta diferente da parte de Deus. E a gente tem que entender que esse serviço personalizado é porque Deus se preocupa com cada um de nós. Sim. Então, a forma que ele age não é sempre igual. Então, tem pessoas que podem ter tido uma experiência como essa, né, de ter uma oração respondida na hora, assim, no estalar de dedos, e outros que tiveram uma resposta, talvez não fosse a que ele queria, Sim. né? Mas o fato é que Deus responde todas as orações. E nós temos apenas, no decorrer aqui da lição, entender como Deus age e ter a expectativa correta sobre isso para não sermos frustrados. Muito bom, muito bem colocado, pastor Danilo. E você, Brunão, o que você achou? Só para complementar mesmo, falando sobre a oração, Jesus, ele responde todas as orações, com sim ou com não. Então, responder à oração não quer dizer que a resposta sempre vai ser positiva ou que ela vai ser rápida, mas vai significar que Deus ele vai responder a oração de acordo com a necessidade, conforme ele entende que a gente precisa, de acordo com aquilo que ele acha que é melhor para nós. Então, nós temos que orar sempre, viver uma vida de oração. Só que nem sempre vai ser no tempo
e na resposta que a gente deseja. Muito bem, meninos. A gente percebe uma coisa então na oração, né? Existe um plano de Deus por oração, né? Jesus ele começou a explicitar isso quando ele entra em Lucas capítulo 11. Eu não vou ler todo o texto que dá a lição dessa semana seria Lucas 11, do 1 ao 13. Só que eu vou ler aqui pelo menos do versículo 1 ao 4. Queria que você da sua casa acompanhasse com a gente aí o texto. Lucas 11, versículos de 1 ao 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Bem, existe uma parte a mais aí, dependendo da sua versão, que é um acréscimo, né? Na versão de vocês tem? Não, na minha Não. Talvez lá em Mateus tenha essa. Talvez em Mateus a gente vai Esse encontrar, acréscimo. exatamente. Mateus 6, vamos dar uma olhadinha em Mateus 6, só para a galera de casa não ficar em dúvida, tá legal? 6, do 9 ao 13, diz assim: Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí vem um acréscimo, né? Um acréscimo popular que diz assim: Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Quando a gente fala acréscimo, algumas pessoas de casa, só para elucidar, em algumas partes da Bíblia, que a Bíblia vem te identificando com colchetes, é que os escribas acrescentaram essa parte, não sendo parte total do texto bíblico, tá legal? Mas com o passar dos anos, está aí, como não fere o sentido do texto, permitiram que o acréscimo continuasse. Mas a parte da oração escrita mesmo vai até o livrar-nos do mal. Ok? Uma outra curiosidade antes da gente continuar, voltando para Lucas 11, é que muitas pessoas acreditam que a oração do Pai Nosso foi escrita por alguma religião, pessoa ou igreja, quando na verdade a oração do Pai Nosso é a única que foi proferida por Cristo como exemplo de ser repetida. Qualquer outras orações que você conheça por aí, que estão escritas, ou que você, olha, repete essa oração, faça isso. Na Bíblia nós não encontramos muitas evidências dessas orações, não é isso, pastor Daniel? E outra coisa, Jesus também aqui não está ensinando uma reza, né? Sim. Ele está aqui dando uma oração modelo que ela contém elementos que devemos, dentro da nossa peculiaridade, particularidade, usufruir na nossa momento de oração. Sim. Né? Então ele fala com o Pai, ele glorifica o Pai, né? Ele fala sobre alguns desejos temporais, né, que nós temos aqui, né, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, né, o sustento que vem do Pai. Então são princípios que estão atrelados a essa oração. E ele fala sobre perdão, ele fala sobre também proteção. Ele não está dando aqui uma reza, mas é uma oração modelo de elementos que nós podemos, no nosso dia a dia, nossa peculiaridade, trabalhar quando a gente for orar e falar com Deus. Muito bem colocado. E agora aqui já ficou uma coisa na minha cabeça que eu estava pensando aqui. A diferença entre reza e oração, né? E é curioso isso, porque quando a gente fala de algumas rezas, nós, primeiro de tudo, nós não temos nada contra. Mas o fato é que a reza pode ser pautada numa repetição de versos prosa ou de alguma conversa escrita que você faz para com Deus, e a oração pela Bíblia, ela não tem uma delimitação de palavras repetidas, ela tem princípios que são aplicados na sua conversa com Deus. O que a gente encontra no Pai Nosso são princípios que Deus nos passa, que Cristo nos passa através da oração aqui, né? Você percebe que nas primeiras palavras aqui, Pai, santificado seja o teu nome, reconhecimento de quem é Deus. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Soberania. Soberania de Deus, né? Aí vem o pedido, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, dependemos de ti, o pedido. A dependência, a tua dependência, teu pedido de oração. Na sequência, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Então, eu tenho aqui os meus pecados, estou te pedindo perdão, estou pedindo força para perdoar as outras pessoas, e não nos deixe cair em tentação. Então, nos protege para andar sobre o teu caminho. Nos dê força, né? Então, existem princípios que são aplicados à oração. Mas o fato é que a oração, ela tem um objetivo de te conectar com Deus. E que eu queria começar aqui, antes da gente... Esse é um tema muito vasto, mas eu queria começar perguntando a vocês, qual o objetivo principal da oração? A oração, ela só é possível porque nós temos um Deus acessível. Certo. Um Deus vivo, né? Sim. Deus vivo, e através da oração nós nos comunicamos com Deus. Ok. Então, o princípio da oração é essa conectividade com Deus, né? Aquele
telefone, a gente aprende com criancinha, né? O telefone do céu é a oração. Sim, eu lembro disso. Né? Uhum. A gente aprende e entende, e isso é fato. Sim. É a única linha de comunicação ininterrupta que não falha e está à disposição. Então, a oração é conexão com Deus. Sim. A oração é busca de poder. E a oração é conversar, é falar com Deus, né? Você estava falando aqui, pastor Gabriel, mas a Bíblia é muito clara. Jesus mesmo falou, né? Não useis de vãs repetições, Sim. né? Porque a reza, ela não é uma oração que é feita do coração do indivíduo. E nós vimos na lição passada lá que Deus lê o coração da gente. Ele se interessa pelo nosso coração. Então, quando a gente busca a Deus em oração, nós estamos simplesmente colocando o coração na conversa, nesse bate-papo com Deus, que conhece nossas ansiedades, sabe das nossas dores, e é nessa conversa íntima, né, que a gente... E tem vários princípios, né? Se fôssemos fazer um estudo aqui sobre oração, tem vários princípios sobre oração. Orar, abrir o coração com Deus, estar num lugar... não é silencioso, também é silencioso, mas eu queria dizer outra palavra. Reservado. Reservado, né? Onde você está ali em solitude com Deus. Tudo isso são textos, são princípios, mas o fato é que a oração nos aproxima de Deus e tem que ser feita de coração. Sim, exatamente. Exatamente, para mim também a oração ela significa conexão com os céus, né? E também dependência, porque quando você realmente ora a Deus, né, e não usando de vãs repetições, como a gente viu aqui na oração no Pai Nosso, que elementos que devem conter, porque numa conversa, a conversa com Cristo, com Deus, não é sempre a mesma coisa. Nossos dias, nossas manhãs, nosso trabalho tem as nossas peculiaridades e a gente precisa conversar com Deus, ser autêntico. Então, essas ideias que Deus colocou para que a gente colocasse, falasse sobre a dependência, sobre força, sobre proteção, eu entendo que a oração é o caminho mais rápido para a gente... tem a música que fala, na oração erguemos nossa voz aos céus e Deus se inclina para nos ouvir. Então, esse é o nosso momento com Deus. Esse é o nosso momento com o Rei do Universo. Então, é muito importante nós explorarmos mais a oração. Porque viver uma vida de oração também, muitas vezes a gente não vive a vida de oração. A gente só ora ali, quando, Senhor Deus, muito obrigado pela noite, me dê um bom dia. Senhor Deus, obrigado pelo almoço, amém. Senhor Deus, obrigado... Isso aí são rezas também. Exatamente, são entendeu? rezas Exatamente, modernas. exatamente. É isso. É a reza Me dá moderna. proteção em nome de Jesus, amém. Exatamente. Né? Mas não, a conversa, você para conversar com um amigo, não é assim você fala do seu dia, você sente prazer, você gasta tempo com isso. Então, a oração, ela é a oportunidade de nós também conhecermos o Criador e o Criador também ficar mais próximo da sua criatura. Mas também tem, aproveitando um bate-papo jovem aqui, né? Embora só jovem mesmo aqui tenha o Bruno. Não entendi a referência. Não entendi a referência. Da nossa idade. Não. Eu sou um pouco mais novo que você. Isso não procede. Mas, enfim, só dizendo o seguinte, às vezes a gente pensa, oração... Eu com 29 anos, o cara só 29 mais 10. Aí... Mas assim, muitas vezes o jovem pensa assim, a oração é aquele negócio que às vezes o ancião faz na igreja, que é toda rebuscada, que... Olha, é o seguinte... Oração, eu não sei orar. Oração, nós estamos falando com Deus, e Deus é o ser supremo do universo. Jesus, ele fala, né? Quando a gente vai orar, a gente fala com o Pai. E a gente pede em nome de Cristo porque ele intercede por nós. Mas, na verdade, na oração, a Trindade está envolvida, né? Porque Paulo fala sobre os gemidos inexprimíveis do Espírito, quando ele está intercedendo por nós na oração. Então, a oração, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Nós falamos com o nosso Deus. Então, tem que haver respeito na oração. Mas, gente, orar é abrir o coração para Deus. Tem dia que a gente não está bem, Senhor, eu não estou legal. Hoje aconteceu uma coisa no meu trabalho que me deixou muito triste, eu errei, eu cometi um erro com uma pessoa que eu amo. Senhor Deus, me ajuda, me dê força. É abrir o coração para Deus, é desabafar, falar com Deus. Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Sabe? Não tem que ficar pensando assim, de buscar tanta formalidade. Você está na presença de Deus, tem que haver respeito, adoração. Tem alguns elementos na oração. Mas o mais importante, o que Deus mais se interessa é saber como é que você está. É como se Deus falasse assim, filho, como é que você está hoje? Estou aqui para te ouvir. Vamos conversar. Fala como é que foi seu dia. O que você está precisando. Entendeu? E a gente tem um texto de Ellen White que eu gosto muito, né, o livro Caminho a Cristo, que ela fala assim, que a oração
ela move o braço da onipotência. Esse texto é lindo, né? Sim. A oração move o braço da onipotência. Então, Deus age quando a gente ora. E por isso que a gente vê muitas pessoas assim tendo vitórias pessoais por causa da oração. Sim. Aquele clamor, né? Deus, ele está para nos ouvir. Ele nos ama e a gente precisa de buscar com oração. E Deus vai nos atender da maneira que Ele entende que é o melhor para a nossa vida. Muito bem colocado, pastor, porque agora quando a gente está em oração, a gente está acessando o trono do Eterno, né? Exatamente. E aqui, vocês estavam falando, eu estava pensando no seguinte, um Deus acessível, do jeito que você falou, pastor Danilo, Deus que está à nossa disposição, um Deus que tem tantas coisas que estão pautadas nele e na autoridade, no poder dele, mas que se digna a estar nos atendendo ainda, nos recebendo, né? E a oração, então, ela é um instrumento muito mais do que uma petição. O que acontece é que, com o passar dos anos, parece que houve uma distorção do significado da oração. Você percebe que na oração, até Cristo ele fala que nós podemos pedir, até a Bíblia nos exorta que nós podemos pedir, mas com o tempo parece que a oração se tornou somente uma petição e não um relacionamento, né? Porque a oração ela tem por objetivo te aproximar de Deus. Você vai se relacionar com Deus, você vai contar para Ele como foi o seu dia, você vai conversar com Ele. Só que se a gente for fazer realmente uma análise do que têm sido as nossas orações, nós vamos descobrir muitas vezes que 80%, 90% das nossas orações são petições. E a gente não tem mais aquele relacionamento de amizade com Deus, né? De dependência. Só que a oração nunca teve o objetivo de realizar teus pedidos ou teus sonhos. Nunca teve esse objetivo. A oração tem o objetivo de te conectar com Deus. E Deus, na sua infinita bondade, pode atender seus pedidos e suas súplicas a Ele. Mas se Ele não atender, não significa que Ele não te ama, porque Ele já fez tudo o que precisava por você quando Ele mandou o Filho morrer na cruz do Calvário. Então o objetivo principal da oração é o quê? Te fazer se aproximar de Deus. Entretanto, na parábola que nós estamos estudando, interessante que nós começamos pelo Pai Nosso aqui, mas tem uma parábola na sequência que conta a história do amigo importuno, né? Que é aquele que vai ali no meio da noite e tal, suplicar e tal. E aí a gente percebe uma coisa, existe espaço para petição nas orações, mas a oração não é somente petição. Então, quando você vê essa parábola do amigo oportuno aqui, é aquele que você vê lá. O amigo foi procurar o outro à meia-noite, batendo na porta para pedir um pão, porque havia chegado pessoas na casa dele. Ele fala, cara, mas eu já fechei a porta e tal e tudo mais. E às vezes a gente não entende essa parábola, né? Porque quando você fala assim, já fechei a porta, como assim? No nosso tempo, fecha a porta só com a chave. No tempo de Cristo, a porta era fechada de uma maneira diferente, não era isso, pastor Danilo? Então ele dá aquela desculpa, mas o camarada insiste, por favor, eu preciso do pão e tal e tudo mais. E aí a parábola termina, se você for ao versículo 8, dizendo assim, olha, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Então calma aí, o camarada foi lá, o outro resistiu, ele insistiu, e aí Jesus está falando, olha, se ele não for atender porque é amigo, vai entender por causa da insistência, ou melhor, da perseverança. O que Deus estava querendo dizer com isso? O que Cristo queria dizer com isso? E aí? Essa parábola mostra pra gente que Deus, ele tem os ouvidos atentos a nós. E muitas vezes Deus sabe o que a gente quer. Sim. Ele sabe o que a gente precisa. Mas Deus, ele é aquilo que nós sempre conversamos aqui, né? nesse nosso bate-papo de hoje, especialmente. Deus, ele lê o nosso coração. Ele sabe o que a gente quer. E Ele sabe que a gente precisa. Certo. Mas Ele também sabe que nós precisamos ser verdadeiros. Então, quando a gente está em oração a Deus e a gente pede algo para Ele, e a gente, claro que não vai importunar a Deus, né? Sim. Mas a gente insiste, a gente está abrindo o coração para Ele e está lendo que de fato estamos sendo verdadeiros. Agora, quando a gente quer algo, mas a gente não pede para Deus, não é que Ele não quer atender, porque Ele é mau, ou porque Deus não se importa com a gente, etc. Muitas pessoas, quando não tem a oração atendida, pensam isso, né? Ai, Deus esqueceu de mim, Deus me esqueceu atende. de mim, Deus me atende. Alguns até param de crer em Deus, Sim, entendeu? Porque tem uma expectativa equivocada. sim. Não conhece o Pai. Porque se conhecesse o Pai, saberia que Deus quer apenas o nosso coração. Sim. Então, quando Deus ele nos incita a orar, para que a gente realmente insista na oração, é porque Ele quer que a gente seja verdadeiro com Ele.
E que o nosso desejo, ele em algum momento, seja o mesmo desejo de Deus na nossa vida. E muitas orações são atendidas como nós queremos, porque chegamos a um ponto igual ao Davi. Davi é tido como segundo o coração de Deus, né? Porque em algum momento o coração de Davi bateu em sintonia com o coração de Deus. E quando a gente deixa Deus governar a nossa vida, os nossos desejos estão em harmonia com Deus. E muitas vezes a gente pede algo que também é o desejo de Deus na nossa vida. E vai acontecer. Sim. Mas muitas vezes a gente quer tanto uma coisa que é só para o nosso ego, para o nosso coração, para apaziguar a nossa mente, para mostrar alguma coisa para alguém, que não é a vontade de Deus. E a resposta de Deus vai ser, como o Bruno falou, não. Não. Não é isso, filho. E Deus está respondendo. Sim. Mas Ele quer sempre o melhor para nós. Mas essa parábola me mostra isso, sabe? Deus, Ele vai atender a nossa oração. Isso é fato, é certo, Ele vai atender, conforme Ele quer, na hora certa. Mas nós precisamos de buscar, orar, porque essa conexão com Deus vai nos fazer cada dia mais abrir o coração e ser verdadeiro com Ele. Muito bem colocado, pastor Danilo. A conexão com Deus. Então, calma aí, então. Se eu preciso mais da conexão do que a bênção que eu estou para receber, então. Porque a conexão é que me aproxima. É isso que você está dizendo? É isso. Né? Com a conexão eu vou sendo trabalhado por Deus. Com a conexão eu vou me alimentando de Deus. Então, quanto mais oração, melhor. Sim. Sim. É aquela velha máxima, né? Muita oração. Muito poder. É isso, gente. Exatamente. Fato. Exatamente. E agora tem uma parte aqui que você falou aí, pastor Danilo, que é bem interessante, que é o seguinte: a Bíblia traduz isso, existe um mecanismo da oração, né, meninos? A Bíblia diz que o Espírito Santo leva a oração, e você muito bem citou, pastor, que nós terminamos a oração em nome de Jesus Cristo porque não temos mérito algum. É no mérito Nosso de Cristo. intercessor é Cristo. É Cristo. Então, o Espírito Santo leva as orações aos céus, o intercessor é Cristo, que intercede diante de alguém, que é quem? Deus Pai. Então toda a Trindade está envolvida na oração, Sim. não é isso? E enquanto nós oramos, nos aproximamos dos céus e Deus, ele trabalha em nós. Agora, existe uma situação que às vezes me preocupa, que é o seguinte: nem todas as orações vão ser respondidas do jeito que nós queremos ou que nós pedimos. E é muito triste você ver cristãos que estão ali deixando Deus de lado porque as orações não foram atendidas, e algumas até com pedidos nobres. Né? Eu me lembro que algum tempo atrás eu orei pela vida de alguém que me era muito próximo, muito amado, muito amada, e que infelizmente veio a falecer de uma doença terrível. E a gente fica assim, mas será que Deus não ouviu as orações? Só que nós devemos nos lembrar do seguinte: Deus, nós temos uma visão muito pequena de toda a situação, né? E Deus tem uma visão do todo, né? Exato. Então nós estamos vendo aqui o que é, como eu diria, é micro, macro. Micro é só o que a gente tem. Deus tem a visão macro, né? Macro Ele vê de tudo, né? Então nós estamos vendo ali o micro, Deus está vendo o macro. Então Deus está vendo o final antes do começo. Deus está vendo toda a jornada, toda a trajetória e o objetivo final. E o objetivo final de Deus para a nossa vida é salvação, o que significa que em alguns momentos Ele vai ter que te dizer não, vai ter que te permitir chorar, vai ter que te permitir perder, para que você continue no caminho da salvação. E nesses momentos você não vai entender. Pastor Gabriel, isso que o senhor está falando aí, ó, eu falei, senhor, né, respeito. Não é pela idade, não. Não precisava dessa, né? Respeito. Não precisava dessa, né? Mas, ó, isso aqui é muito importante. Uhum. Isso é uma compreensão real sobre Deus. Sim. O maior interesse de Deus é a salvação do ser humano. Para isso Ele moveu o céu. Para isso Ele enviou Jesus. Para isso Jesus deu sua vida, ressuscitou e intercede por nós. Sim. O plano da salvação, o plano da redenção é para que a gente seja salvo. Esse é o plano original de Deus. É isso. É isso. Aí, nesse mundo que nós vivemos, de muitas mazelas, de dor, a gente vai ter muitas decepções. A gente vai, como você falou, Sim. a gente vai estar orando por alguém que a gente quer que seja salvo por uma situação ou outra, a gente quer mais recursos, a gente quer um monte de coisa. Mas se isso não for contribuir para a nossa salvação, Deus não vai responder como a gente quer. De jeito nenhum. Porque o maior interesse é salvar. Sim. Então, por isso que eu digo assim, quanto a gente mais ora, mais estuda a palavra, mais se aproxima de Deus, a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida. E a gente vai menos se frustrar. O que a gente vê de muitos irmãos, muitos jovens, inclusive, se frustrando porque tem a concepção que Deus é o gênio da lâmpada. Sim. Entendeu? Eu vou fazer uma oração aqui, orar e esfregar a lâmpada, entendeu? Eu oro e aí o gênio vai aparecer e vai me dar o que eu quiser. E não é assim, gente. Com Deus não é assim. É o mágico de Oz, né? Ele É, vai estar ali. Exatamente. Vou agora, então o que você quer, filho? Eu quero um carro, não é para já.
Não é assim, gente. Às vezes as pessoas acham que Jesus é nosso garçom, né? Que a gente pede, ele vem aqui para servir a gente. Mas isso acontece porque a gente não tem uma vida de oração. A gente usa a oração apenas como o plano final e quando mais nada das nossas forças deu certo, agora eu vou orar e vou pedir para Deus que Deus vai fazer. Sim. Mas se a gente vive uma vida ali de oração, isso também nos ajuda a entender e aceitar mais facilmente os nãos de Deus, a resposta de Deus. Mas a gente não consegue aceitar tão facilmente porque a gente só usa a oração como um escape, como algo final, como assim, nossa, tá com uma cura, precisa de uma cura, não, agora vamos orar a Deus. Tá tendo demissão no trabalho, não, agora eu vou orar para Deus. Eu preciso de dinheiro, não, agora eu vou orar para Deus. Mas não ora enquanto tudo está bom, só deixa para orar quando tudo já está de pior e não tem mais solução. Agora eu vou correr para Deus. Deus também ele nos ajuda nesses casos, só que para nós ouvirmos e entendermos, porque pode ser que a resposta de Deus não seja positiva quanto a gente gostaria. Então, se a gente não tem um costume, uma vivência ali, quando vier os nãos de Deus, a gente não vai aceitar tão facilmente, porque a gente não vai entender, porque a gente não tem um relacionamento com Ele. Bem colocado, meninos, porque agora a gente percebe uma coisa. O tão famoso conhecimento de Deus que a gente citou tanto, se eu conheço a Deus, eu vou estar respaldado para aceitar as respostas dele. Sejam respostas de sim ou de não. É isso mesmo. Né? Se eu estou convivendo com ele, eu estou preparado para aceitar as respostas dele. Agora, se eu sou um conhecido que foi pedir um favor e ele me negou, aí eu vou ficar chateado. Que é isso que acontece com muitas pessoas. Eu não conheço a Deus, não vivo com Deus. Quando eu vou pedir um favor, Deus não me atendeu. Poxa vida, estou revoltado com Deus. Agora, quem realmente conhece a Deus vai continuar aceitando a resposta de Deus. Como a gente estava falando aqui, né? Você percebe, Deus está trabalhando em prol da salvação da pessoa. Eu fico imaginando muitas vezes José. José é um camarada que vivia com Deus. E aí José, ele é vendido. Imagina quantas orações José fez entre a cova, entre o deserto, entre a casa de Potifar, a prisão, até ele ver o pai dele 12 anos depois. Quantas orações ocorreram? Então Deus estava visando a salvação. Deus não estava visando os pedidos. Ainda que eu tenha certeza que no coração de Deus, em alguns momentos, ele fique penalizado porque ele pensa assim, você ainda não entendeu e eu preciso deixar que você passe por esse caminho. Mas você vai entender, porque eu estou salvando você. Esse exemplo de José, ele é extraordinário nesse contexto. Por quê? Hoje a gente olha para a história, a gente vê o macro de Deus. Sim. Deus já olhava tudo aquilo. Deus já estava vendo tudo. Tudo. José não. José, ele via só o micro. Só um dia de cada vez. Era o limite da visão dele. Isso pra gente é torturante. Sim. E às vezes a nossa imagem de Deus fica arranhada por causa disso. Que a gente olha, a gente está passando, imagina José, cova, traição, deserto, escravidão. Se ele olhasse só para o momento dele, José simplesmente ele abandonaria a fé. Abandonaria, com certeza. Entendeu? Mas não era isso. A Bíblia diz que o Senhor era com José. E isso me tortura às vezes. E Deus... José foi cão na cova. E Deus estava com José. E José foi vendido. E Deus estava com José. Se Deus era com ele, porque ele estava nessa situação. Né? Deus estava preparando um caminho, agindo nos bastidores. E para a gente entender que Deus é soberano, isso é maturidade, gente. Sim. Maturidade espiritual. Espiritual, exatamente. Saber que Deus é soberano, que ele não é o gênio da lâmpada, ele é o Deus soberano, que ele guia. E se eu me permitir, ele vai realizar o plano dele. Sim. José se permitiu. Exatamente. Ou você acha que José estava feliz lá? Não estava. Ele foi traído, ele foi maltratado, ele foi julgado de forma injusta, ele foi preso de forma injusta. Mas ele estava confiante no plano de Deus na sua vida. E no final, Deus realizou o plano todo. Exatamente. Então a gente tem que entender isso. Deus, às vezes, fica em silêncio, mas está agindo nos bastidores. Deus pode estar em silêncio, mas nunca está parado. Não. Está agindo nos bastidores. Deus está fazendo as coisas acontecerem para que o plano dele seja realizado. Sim. E se nós tivermos a maturidade espiritual e confiar em Deus, depois a gente vai ver que o plano era muito maior. Aquela música, né, o tapeceiro. Sim. Do pastor Jairo. Essa música do tapeceiro, o tapeceiro sabe que está fazendo a obra. A gente olha para a obra, o tapeceiro não entende. Sim. Mas no final o tapete é lindo. Então tem que confiar em Deus, que Ele conhece todas as coisas. Exatamente. E assim a gente não vai se frustrar. Exatamente. E não é porque, tem um detalhe que eu estava pensando aqui, não é porque eu não gostei da resposta que não significa que ela não veio de Deus, né? Não é porque eu não entendi. Eu imaginei, a gente falou de José, depois eu imaginei de
João Batista na prisão, Paulo caminhando para a sua morte, Estevão sendo apedrejado ao mesmo tempo que tinha uma visão em resposta à sua oração, né? E tantos outros, todos os discípulos. Só João teve morte natural, todos os outros discípulos. E quantas orações foram feitas? Pode ser que naquele momento eles não entendiam o porquê, não era o resultado que eles queriam, mas eles eram maduros o suficiente para aceitar a resposta de Deus. E uma coisa que eles nunca deixaram, apesar das dificuldades, a dependência. O objetivo principal da oração é te conectar com Deus para te levar a depender dele. Infelizmente, meninos, nosso tempo tá acabando. Ah, que pena, né? Tanta coisa pra gente falar sobre oração, ainda, né? Muita. Mas é o seguinte, o desafio fica pra galera de casa, pra você que tá estudando, pra você continuar e desenvolver esse tema lá com a sua galera da sua escola sabatina e que você possa não perder esse time, essa sensação, vou dizer melhor, esse instrumento, ferramenta que Deus colocou na tua mão, que é a ferramenta de se conectar com o Pai todos os dias através da oração. Não deixe de se conectar com os céus e viver o extraordinário de Deus para você. Nós estamos terminando aqui. Bruno, você ora pra gente terminar? Oro. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais uma lição. Senhor Deus, nos ajude a entender que a oração é mais do que pedir, é momento de agradecer, momento de conversar. Senhor Deus, nos ajude também a sermos maduros o suficiente para aceitarmos as suas respostas, ó Pai. Amém. Que nossa caminhada cristã, que nosso objetivo final seja estar com o Senhor aí nos céus por toda a eternidade. Amém. Enquanto isso, nós estamos aqui trabalhando, lutando, orando, pregando o Evangelho e aguardando o retorno do seu Filho. Amém. Esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Brunão. Obrigado, pastor Danilo. Obrigado você de casa que assistiu a gente até agora. Te vejo no sábado que vem, às 3 da tarde, aqui no Pega a Lição. Um abraço. Valeu! Valeu.